Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, mais uma vez, com meu coração transbordando de amor e de gratidão, é que estou ao seu lado em mais um programa Momento Quântico. Esse programa, esse momento, para mim muito especial, onde nós tentamos trazer para a luz da ciência as experiências esotéricas, metafísicas, vivenciais, enfim, tudo aquilo que você experiencia ao longo da sua caminhada. Aqui no Momento Quântico nós tentamos trazer para o entendimento da mecânica quântica. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela permissão que vocês nos dão de entrarem nas suas casas, nos seus locais de trabalho. E aproveitando essa oportunidade, essa permissão, queria compartilhar um momento muito especial que vai acontecer este sábado aqui na Fraternidade Pax Universal, onde eu vou estar ministrando um workshop de técnicas de autodefesa espiritual. Então, você aí que se sente como uma bolinha de ping-pong nos ambientes onde você vai, nas reuniões de pessoas, enfim, você que fica aí à mercê dos fluidos e não deveria ficar, porque você tem o direito de se empoderar da sua existência. Então você que sofre com essas experiências, venha até aqui no sábado, ligue, se informe, vamos passar aí um dia de iniciações, um dia de transmissão de conhecimento que eu tenho certeza que vai ser de extrema utilidade aí para a sua caminhada. E hoje, no Momento Quântico de hoje, eu estou aqui com o meu querido amigo, meu grande irmão, Samuel. Muito prazer para vocês, obrigado pela oportunidade. E eu acho muito feliz poder transmitir aquilo que a gente sabe e facilita as pessoas. Muito bem. Eu chamei o Samuel aqui para o programa porque ele é um numerólogo, ele atende com essa ferramenta da numerologia. Então hoje o tema do programa é numerologia. Hoje vocês vão ouvir muito pouco a minha voz. O Samuel vai falar bastante, até porque numerologia não é a minha área de especialidade, né? Eu sou terapeuta reikiano e professor de yoga, tenho mais algumas outras ferramentas, mas a numerologia, embora o universo seja afetado por números, não é uma área que eu domino com muita proficiência, mas hoje trouxe o meu querido amigo, querido irmão dessa e de outras vidas para compartilhar o que ele aprendeu, enfim, o que ele usa como forma de auxiliar a evolução da humanidade, né, Samuel? Porque todas as ferramentas, todo o conhecimento, ele só serve se for para auxiliar a humanidade. Só serve para isso, não tem outra não condição. Tem outra função. Então, Samuel, função. Pode começar então contando um pouco do como os números entraram na sua vida e o que mudou a partir daí. Fique à vontade. Os números vieram para a minha vida de uma forma assim, até eu e mais meu sobrinho, que chama-se Arnaldo e é terapeuta, psicanalista, e minha filha que mudou para a Alemanha, às vezes ela perguntava, olha, eu estou com um namorado assim, e ela dava a data de nascimento dele. E a gente começava a procurar. Até que eu comecei a descobrir tudo a respeito de números. Número é o que é o regimento, é o que rege a Terra, tudo. Porque quando eu comecei a estudar Pitágoras, ele mesmo viu que o número transcende a capacidade do ser humano. O número não é uma compra de feira ou dúzia, não. O número representa muito e é impressionante como
aparece o número no nascimento das pessoas. Agora, é uma numeração muito forte. Qualquer número que a pessoa fornece de data, dá para a gente ter um início do começo de uma forma de personalidade. Muito bem. E o que mudou na sua vida pessoal? Ficou mais fácil de entender o momento de agir, o momento de recuar, o momento de... Porque o mundo que a gente vive aí é dentro do conhecimento ancestral, é o que nós chamamos de bom combate, né? Todos os dias, quando você levanta da sua cama, você tem que sair de casa preparado para o bom combate. Como os números te ajudaram a ser um melhor estrategista nesse jogo cósmico que é a existência? Eu tive várias profissões, uma delas foi de indústria farmacêutica, e eu achava muito simples para mim perguntar a data de nascimento de algum candidato, e dessa data de nascimento de algum candidato eu procurasse mais detalhes, mais elementos, e por aí eu ia descobrindo a capacidade deles. É muito simples para a minha cabeça, muito fácil. Quer dizer, a pessoa dá um número e eu já estou dando resultado. Mas não aquela numerologia de 2, 3 apostilhas, de cadernos. É uma numerologia de Pitágoras. Ele mesmo achava que o número não é uma coisa simples, é muito mais do que a gente pode imaginar. Ele passa do universo, ele é muito maior. Ele faz parte da criação, a numerologia. Eu vou dar exemplos absurdos. Quer dizer, o número diz para você o que você deve fazer e por que você deve fazer. E até onde você pode chegar. E possivelmente não tem essa forma de ver futuro, nada disso. É uma forma de ver personalidade. Até porque o futuro são possibilidades e são probabilidades. Né? Exato. É difícil. Eu não sou adepto dessa forma, né? Eu acho que a pessoa, se conhecendo, aí já dá para ele enfrentar uma série dessas lutas que você fala. Então, eu posso mostrar a capacidade que a pessoa tem de querer não ficar trabalhando no lugar parado, de ser autoritário, de não ser autoritário, de ter o estupim curto. Isso tudo está na numerologia. É muito simples. Para mim, para que depois de muitos e muitos anos, fica muito fácil, muito simples. Então, eu não sei, eu passo a nem me aguentar. Quando eu vou em algum lugar, pergunto que dia você nasceu. Aí eu já falo. E as pessoas ficam assustadas com o resultado. Não assustadas no sentido de pré-munição, poxa, como é que pode só um número? Até a mim, que faço isso, eu acho absurdo a gente pensar como é que o número do nascimento, quanta gente nasce no mesmo dia, e por que acontece isso? Tem a soma do mês, tem a soma do ano, e depois tem a soma da possibilidade do que deve ter acontecido com essa pessoa antes. Isso tem uma outra conta para fazer, mas Pitágoras fazia isso com muito poucas vezes. E eu uso também quando a pessoa tem um nome. No nome, cada letra tem um valor. A Cabala usa isso como gematria, né? Mas o sistema que eu uso é do Gagliostro. Ele nomeou cada número uma letra. E dessa soma dessas letras, eu posso assim, aproximar, falar, você é de uma família que gosta de trabalhar, você é de uma família mais concreta, mais séria,
mais difícil, e assim por diante, pela numerologia do nome. Mas isso é o próprio meu nome. Eu posso até falar uma história, né? Que foi trocado por uma coincidência de um homem que era fundador de uma assistência espiritual. Por favor, pode contar. Pode contar? Olha, eu fiquei sabendo isso bem depois que eu já estava bem maduro. A minha irmã mais velha, que falecida, ela contou que meu pai adorava isso. É a genética danada, né? E ele gostava de ler à mão, quiromancia. E meu pai falou para um amigo dele, que era fundador do Círculo Esotérico, lá perto da Praça João Mendes, esqueço o nome daquela rua, da revista O Pensamento. Então, ele falou assim, eu tenho um filho para batizar, você não quer ser padrinho? Ele falou, só vou ser padrinho se eu puder colocar o nome que eu desejar. E meu pai consentiu. E aí eu passei, quer dizer, eu fui registrado com o nome de Samuel. Que meu pai é mineiro, minha mãe é de Ribeirão Preto, não tinha nenhum modelo na vida para mostrar que eu sou alguma coisa assim, Samuel, nem bíblico, né? Mas ele queria que eu fosse meu nome, e aí começou a minha caminhada. Não só bíblico, como arcangélico. Arcangélico, exatamente. Arcangélico também, né? O enviado de Deus, né? E então não é bem assim. Então você acredita que os números são figuras de linguagem por onde o universo se comunica com as centelhas? Olha, você falou bonito. Eu acho o seguinte, o número tem valor muito forte, tem um valor, me dá até, quer dizer, é impressionante o resultado do for. E ele transcende esse comum, só mesmo o espiritualista Pitágoras, que depois se transformou, é que começou a ver que, por exemplo, a raiz quadrada de π não tem fim, ela passa do limite, você vai fazendo cálculo, não tem 3, 14, 16, cada vez é um número, não é uma dízima periódica, é sempre um número novo, e um número diferente. E ele passa da capacidade, é como eu perguntar ou falar qual o tamanho do infinito. Não tem. Aliás, não tem máquina para fazer isso. Não existe capacidade para ter essa ideia. Porque o limite não existe. E o número também é próximo a isso. Não tem. A força do número é mais uma indicação para nós materialistas entendermos o que é isso aqui. Muito bem. E você já falou aí algumas vezes no nome Pitágoras. Fale um pouco sobre quem foi esse cidadão e a influência dele na sua vida. Na verdade, meus queridos irmãos e irmãs que estão aí nos assistindo em casa, Pitágoras ele influenciou e influencia diretamente a vida de todos nós. Quer você saiba, não saiba, quer você queira ou não queira. Então, mas fala aí a sua percepção de Pitágoras. Ele tem uns 500 ou 600 anos antes de Cristo, né? Tanto é que a forma dele começar a estudar, ele conseguiu fazer uma igreja, não é bem assim, uma escola. E essa escola começou a ter problemas, porque ninguém gostaria de entender aquilo da forma que ele falava, porque foge da matéria. Apesar de ser número, não é matéria.
É abstrato. Personalidade está fora. Ele conseguiu descrever. É muito difícil de poder explicar o Pitágoras, viu? Tanto é que depois disso apareceram outros que estudaram números, e um deles é o Fibonacci, que eu sou apaixonado por ele, que ele fazia as contas em Roma, né? na Itália, e depois ele resolveu ir para o Oriente. Aí ele viu que existia o zero. Aí, então, foi longe. E ele consegue descrever o nascimento, o crescimento. Quer dizer, o Pitágoras já tinha isso, já tinha dentro dele a explicação. Agora, no momento, não era impossível ele falar aquilo. É impossível. Ninguém entendia. Tanto é que não foi tão... Ele é usado de uma maneira muito comum por aquele teorema, né? Que aquele teorema já é antigo, bem antes dele. Isso é você reduzir, né, um avatar, reduzir um ser crístico em missão na Terra a um teorema. Teorema, não. Esse teorema já existia desde o tempo dos fenícios, do Egito. Não é nada assim. É que é usado na matemática, né? Mas a numerologia não é matemática. Não é. O número representa alguma coisa. O número representa um estado de um estado. Eu vou dar um exemplo simples. Depois que apareceu o computador, ainda bem que o computador, depois que apareceu, então tudo que a gente vai entrar no computador, a gente tem que pôr www. Ponto. Sem o ponto ele não entra nada. Esse ponto é o 1. O 1 é o início. O 1 é o começo. O 1 é todo começo de alguma coisa. É como se eu explicar para alguém, se ele tem acontece dele estar no número 1, no ciclo de vida, se ele estiver no número 1, ele está na rodoviária. Ele pode pegar o ônibus que ele quiser. Não vai ser o caminho dele, mas é o caminho dele começar alguma coisa. Ele vai sair e vai começar um ciclo de vida. Porque o Pitágoras dividiu a vida em ciclos de 10 em 10. A antroposofia fez de setênios, né? De 7 em 7. É perto disso, não é uma coisa tão exata, mas é mais ou menos esses ciclos de vida que a gente tem pela contagem do ano de nascimento. Muito bem. E falando em Fibonacci, não dá para a gente falar em números sem tocar nesse camarada aí, nesse cidadão que, na minha opinião, criou uma sequência numérica que traz em si um conteúdo metafórico que, para mim, é a fórmula, você interpretar a metáfora da sequência de Fibonacci, é a fórmula para a nova humanidade. Isso o Samuel vai explicar agora com mais detalhes, mas de forma bem rápida. A parte esotérica da sequência de Fibonacci, ela mostra que, para você saber o futuro, você tem que pegar o presente e somar ao passado. Exatamente, por favor, assim que se faz. Eu posso não é prever, é fazer um cálculo, direcionar, porque é a coisa mais fácil de ver. Quem vai a uma praia e vê uma concha, é só olhar aquele círculo, aquele ciclo que ele faz. Exatamente o que o Fibonacci apresentou. Aquilo é o começo, meio, fim de uma existência. Aquilo é exatamente uma conta muito certa. Não tem erro. Não tem universo errou. Não errou, não. É a imprensa. As pessoas não tem como ser mais exato do que aquilo. É esse que é o problema que a gente que gosta de número, não matemática, fazer conta, mas que gosta de número como uma força espiritual, é perfeito. É perfeito.
ele tem um crescimento, ele tem um ciclo. Como nós temos ciclos de vida aqui, né? De vida material, então é bem calculado. Engraçado que a sequência de Fibonacci ela tem uma representação gráfica que pode ser acessado tanto pela consciência feminina, que é a forma circular, quanto pela consciência masculina, que é a forma quadrangular. E todos os dois caminhos vão chegar no mesmo resultado numérico, cada um traçando uma linha consciencial, vamos dizer assim, abordando da forma esotérica, porque mostra realmente como a consciência feminina opera, né? Como a frequência Yin opera, sempre de forma muito fluida, né? É uma coisa bonita, uma coisa fluida mesmo é a palavra. E a consciência masculina sempre buscando o caminho mais rápido, curto, grosso, direto, tchum, 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 tchum. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos acompanhando aí, recomendo muito que vocês estudem mais sobre a sequência de Fibonacci. Nós, aqui no Momento Quântico, em outros episódios, já conversamos, já falamos sobre esse tema, então busca aí no nosso playlist. Veja, se não me engano, quando falamos de geometria sagrada, abordamos esse tema. E geometria sagrada nada mais é do que a representação gráfica, né, geométrica da parte trigonométrica, vamos dizer assim, né? Eu vou falar uma curiosidade que antes de ter mais estudos sobre Fibonacci, uma série de coisas, eu mandei fazer um anel que é um quadrado bem e um redondo. Um círculo. Um círculo. No mesmo anel, as duas peças. Como se fosse uma união de alguma coisa que precisa ser assim. Alguém tem que ter uma força mais ativa, ou não ativa, uma força mais expansora e a outra mais pensativa. Porque se houvesse um partido de mães, por exemplo, que é mulheres, não haveria guerra. Claro que não. Meu filho vai para a guerra? Vai nada. Entende? É a outra forma. Se eu falar sobre o homem, fala, não, vai ter que ir. Vai ter que defender o espaço. Para virar homem, né? Vai virar homem, é bom. Percebam que com esses dois exemplos, a gente trouxe para o abstrato, para o mundo sem forma, exatamente esses traços. O caminho circular do feminino e o caminho angular do masculino. Isso que o Fibonacci já representava. Um negócio que eu acho muito interessante é que tudo isso que a gente tem hoje, né, o computador, são só releituras de alguma coisa que já... Releituras de coisas que os antigos já usavam, né? Mas eles fazem sem esse raciocínio, né? Eles vão fazendo as coisas, mas não tenha esse pensamento a respeito. Porque, por exemplo, eu acho uma loucura, não sei, vou falar se é loucura, todo mundo tem celular, mas também ninguém pergunta como é que funciona, por que ele funciona, qual é o sistema, aonde está a onda, o que é isso. Sabe? Não pergunta. Vai na televisão, aperta o botão. Se eu tiver uma televisão com 15 botões, se tiver escrito em alemão, eu não sei ler alemão, só aperto o on e o off. O resto eu não uso, não sei fazer. Isso que ele está falando, gente, é física quântica pura. Exato. Isso que ele está falando... ele resumiu em algumas palavras o que nós conversamos nos programas passados. Por que temos dificuldade em entender o universo como partícula, quando já está mais do que provado que são ondas? Então, por que é que a gente assiste o documentário, estuda,
entende e fala, não, eu entendi, é uma onda. E aí, a hora que você fecha o livro de estudo e vai para o mundo, põe o pé fora de casa, você passa a interagir com o universo como se ele fosse partícula. É um grande paradigma quântico isso, né? A partícula seria a forma numeral, né? O número. E o número transcende, vai para o outro espaço. Para o abstrato, para a onda. Vai para o abstrato. Vai para a onda, então, sim. se a gente puder pensar, estudar, ler sobre isso, não sei, vai demorar um pouco. Não vai ser tão fácil, não. Mas eu sempre acho, quer dizer, sempre começo a achar que realmente a coisa transcende muito mais do que a matéria que a gente vê. Muito mais. Muito mais além. A física quântica... aliás, parece que na faculdade tem 2 horas de aula só, né? Mas não tem mais do que isso, não. Mas devia ter um ano inteiro, a vida toda. Porque não pode... Eu sou muito chegado a essa forma de existência quântica. É a mesma coisa que o sujeito falar que eu estou fora do Big Bang. Estou longe, não está, não. Você está dentro da onda. Se você está no número, o número se divide, é a divisão do nêutron, do átomo, ou qualquer outro, ou bóson de Higgs mesmo. Ou seja, por mais que queiram, não tem como fugir nessa montanha. Não pode esquecer. Se quer ficar, fica. Mas que problema de quem estiver pensando. E, inclusive, um dado muito interessante, que já é um dado cientificamente antigo, já tem uns 2, 3 anos, mas veio ao meu conhecimento só recentemente, realizaram uma modificação na experiência da dupla fenda, adicionaram uma terceira fenda e fizeram então a experiência da tripla fenda e perceberam que o padrão de interferência que mostrava no painel acontecia sempre em duplas. Isso mostra que tudo aquilo que os físicos quânticos antigos provaram, que o elétron ele não transita de uma órbita para outra, ele desaparece aqui e reaparece ali, lá. É verdade. Isso, a cada dia que passa, isso é provado, é comprovado. Agora, uma coisa muito que me preocupa... Não me preocupa, porque tudo está dentro da justiça maior e da lei divina. Mas uma das características da física quântica é o chamado princípio da incerteza de Heisenberg, ou seja, não dá para se ter certeza exatamente aonde o elétron, qual a posição do elétron ao redor do núcleo. Dá para se ter uma estimativa. Para nós esotéricos... Não tem ponto de referência, né? Não pode saber. Para nós esotéricos, é muito fácil de lidar com isso. A gente aprende a lidar com as infinitas possibilidades. Agora, tem algumas pessoas, principalmente quem se apoia em oráculos, em vidências... Porque essas pessoas, elas são as inimigas número 1 da física quântica, né? Porque a física quântica mostra dentro do laboratório que... Exatamente era isso. Quer dizer, não precisa nada disso. Você já tem isso. Já faz isso. E que não tem como se ter 100% de certeza. Nada. Nada. A única certeza é o funcionamento do universo. Essa certeza não tem como negar. Porque é um todo que fez, né? Quer dizer, quando fizer essa fenda maior, tripla, é em onda, não tem jeito, é tudo por onda. Agora, como é que a gente vai falar onda? As pessoas já pensam que é um mar, não, é uma onda. E é uma onda só. E aí, olha, quem tiver
vontade, começa a estudar sobre isso, porque é muito emocionante e é real. Não tem outra saída. Pode esquecer. Não vem com nada. E muda vidas, né? Tanto é que estamos aqui num programa Momento Quântico falando disso, trazendo isso ao alcance de qualquer pessoa que basta entrar aí no site da TV Pax ou no YouTube a partir de amanhã que você já vai estar fazendo parte desse processo de transmissão de conhecimento, um conhecimento que te empodera da sua existência e permita que você crie a sua própria realidade, porque essa é uma das maiores mentiras que foi contada para a humanidade, e a manutenção dessa mentira é feita com... A gente tem que dar crédito para quem merece o crédito, né? Você mentir para uma humanidade inteira durante milênios não é coisa para quem está muito bem feito, né? Para quem está de brincadeira. Mas enfim. Mas não tem outra forma de pensar. Não existe outra fórmula. A criação do todo, que é o mundo e o universo, é todo criado pela energia quântica. Que precisa saber, olha, parece-me, não tenho tanta certeza, mas não chega a 2% da população do mundo que tem essa realidade. Então, Samuel, olha só que interessante. Esse é o conhecimento que permite você criar a sua própria realidade. Isso. Criar a sua própria realidade. Desde que isso aconteça de forma equilibrada e harmônica com a criação. Porque a partir do momento que todo mundo quer criar a mesma coisa ao mesmo tempo, aí já é uma outra situação, mas... entra em qualquer lugar que você for, num restaurante, num metrô, para qualquer pessoa na rua e fala: meu amigo, você sabe o que é um átomo? Ele só vai lembrar da bomba atômica. Como? E nem sabe por que e como funcionou. Então, essas mentiras vêm sendo contadas para a humanidade a fim simplesmente com a intenção de não deixar o ser humano, você, meu irmão, minha irmã, entender o tecido do espaço-tempo, a estrutura atômica e como isso é verdade. Porque você criar a sua própria realidade não é você criar um iate, não é individualizar-se, é ao contrário, é um amor incondicional. Exatamente. Você criar a sua própria realidade é você estar sempre em paz, sempre no lugar certo, na hora certa, entendendo o movimento do universo, o solve e o coagula do universo. E a consciência. Quando o universo se expande, você se expande junto com ele. Quando ele contrai, você percebe esse movimento e se contrai junto com ele. Isso é o que nós brincamos que é surfar nas ondas quânticas. Mas, Samuel, voltando para isso que você falou é o fluxo. É o fluxo, exatamente. E o fluxo é fluxo. Vamos falar do fluxo. O que é o fluxo? Veja o teu coração. É um fluxo. Abre, fecha, abre, fecha. A respiração. São todas as coisas funcionam através do fluxo. A respiração? Também, tudo. O que você ia perguntar que eu cortei? Eu ia perguntar. Acho que hoje, de todos os programas, nós estamos já quase há 2 anos com o Momento Quântico. Esse é o programa mais descontraído de todos, porque o Samuca... Samuca, ele é meu amigo pessoal de atendimentos espirituais. Aí nós estamos... juntos, conversamos muito em várias frentes de trabalho. Eu carinhosamente chamo ele de bruxo velho e carinhosamente eu chamo ele de mestre.
Não, 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 não. É muita coisa que ele sabe. Não, 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 porque mestre só foram poucos. Sim, mestre no sentido, né? Não porque você seja mesmo. Mas, Samuca, voltando aí aos números, Vamos. eu vou voltar pro número. Vou falar algumas coisas, algumas frases, e você já vai entender aonde eu quero chegar e qual o número que eu quero que você comente depois que eu falar essas frases. Sim. Então, eram a Branca de Neve e os 7 anões, os 7 pecados capitais, os 7 raios, Os 7 dias da semana. os 7 dias da semana, as 7 notas musicais. As 7 notas musicais. São, enfim, as alegorias ao redor desse os 7 corpos, os 7 chakras, enfim, tem alguma coisa aí, tem algo aí nesse número. Que tem. E o que você pode compartilhar com os... O que eu posso falar é o seguinte. Com os nossos 7 milhões de pessoas que estão... Ai, 7 milhões tá bom, hein? Opa! Ou 70 milhões também. Acontece o seguinte, o 7 depois do 7 é o Deus, é o todo, é o que a gente não controla. É o não manifesto. Não manifesto. Então, o 7 é a hora que a gente fica circunspecto de pensar para dentro o quem eu sou, o que eu faço, como é que eu sou. Claro que na numerologia eu não vou dizer dessa forma, mas o 7 na relação... por exemplo, quando eu estudei Cabala, até o 7 na árvore da vida é uma coisa. Do 7 para frente já é sabedoria, entendimento e Deus. Quer dizer, que são 7, 8, 9, 10. Mas até o 7 é a parte material. É quando você chega no entendimento. Mas não posso dizer que uma pessoa que tem 7 seja capaz de fazer isso. Eu estou falando como número. Porque o 7, em relação à numerologia do ser da pessoa, é uma pessoa meio fechada, que fala menos, não gosta de... Introspectiva. Introspectiva. Meio teimoso, né? Porque é convicto. Uhum. Mas eu particularmente eu tenho um fascínio por esse número, porque a criação ela se manifesta de forma cétupla. Então, tudo acontece na criação em 7 ou em múltiplos de 7. Então, a antroposofia usa, né? Você tem a até os 7 anos você é uma coisa, depois de 7 anos mais... E aí começa... Os 7 anos principais são os primeiros na vida da pessoa, segundo a antroposofia. É muito interessante isso que ele falou, porque acredita-se que o ser humano ele tem 2 momentos na vida dele. O primeiro momento vai até os 49 anos de idade. 7 vezes 7? Depois, em termos esotéricos, aos 49 anos de idade é quando a pessoa renasce, quando ela renasce dela mesma, termina aquela fase onde a energia vital, o seu ânima, o seu duplo etérico, ele é movido por uma fusão das forças do seu pai e da sua mãe, e a partir dos 49 anos, aí você, esotericamente falando, se você não aprendeu a fazer a manutenção do seu duplo etérico, do seu corpo vital, aí começa o processo de envelhecimento do corpo físico. Já tinha ouvido falar isso alguma vez, Samuel? Já tinha ouvido isso, sim. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas ficam até assustadas. Sabe o que espaço é esse? É entre a meia e o pé. E aí, agora? Entre a meia e o pé tem esse espaço. Que não é nem... Não dá para explicar o que é
essa sensação, essa faixa de Esse vida, vazio. esse vazio, não dá para explicar. Pode chegar perto aí, não sei, talvez perispírito, mas não é. É um espaço muito vago e que é o real, é a verdade, é o que precisamos chegar. E outra coisa, né, não tem aquele... Você tem que fazer 70 vezes, 7 vezes. Né? Exatamente. Então, exatamente, né? Muito interessante. Samuca, sim, tudo que é bom passa rápido. Ai, que legal. Nosso programa já está chegando aí na reta final. Eu tenho mais uma consideração para fazer. Muito obrigado. Antes da gente partir para as despedidas. Número 11. Soma, não soma. Ai, que legal você falar isso. O que você tem para falar para aquelas pessoas que o camarada olha no celular é 11:11, o cara olha no videocassete é 11:11 e 11:11 e 11:11. Olha, o Pitágoras falou uma coisa que tá até escrito isso, não tem, né? 11 e a oitava acima, 22, não se soma. Se eu tiver alguma pessoa com 11, eu não somo 1 mais 1 dá 2. O 11 é um portal. O 11 é eu passar, eu atravessar. Quer ver? É a mesma coisa que eu atravesso o rio, eu vou para outro lado. Eu não faço parte mais da parte anterior. Eu estou indo para uma parte nova. Quer dizer, eu atravessei aquele... Novo ciclo. É como se decifra-me, né? Aquela passagem. Decifra-me, eu te devoro. Eu te devoro. Então, esse 11... Quer ver uma comprovação? O 11 decifrou. Não foi devorado. O 11 falou, olha, agora, nego, paciência, verdade está aí. Não vem mais. O grande problema do acidente e que não sei o que houve na América com aqueles 2 prédios foi 11. 11. Aí você soma o avião, dá 11. Aí você vai ver o nome do piloto, dá 11. O 11 é um portal. 11 não tem. E outro dia assistindo na televisão uma história lá, conversando, e é um seriado que eu assisti. Aí tem uma guerra da guerra de 14 e 18. Foi a primeira grande guerra, né, que foi o começo da Grande e Terrível. Vai ter o armistício. Que dia vai ser? 11 de novembro. Aí eu falei, vou desligar a televisão. Eu não quero mais ver, não. É impressionante. Para que eu estou vendo a televisão? É exatamente isso. 11 é um portal. E o 22 é uma oitava acima. Mas já foge desse portal. Já é outra coisa. Porque 11, vamos considerar o seguinte, são 2 peões rodando no chão. Se eu encostar um no outro, os 2 caem. O 11 não pode ser... O 11 são duas coisas individuais. São duas colunas. 2 colunas. Olha que legal, obrigado. 2 colunas. Sabe? Não pode... Ele tem uma força de você transportar ou transferir o rio. Vamos considerar o seguinte. Eu moro... Tem uma história bíblica sobre isso, por exemplo. As pessoas diziam, né, que eram escravos no Egito, e uma série de coisas e tal. E mas eles eram escravos, mas eles ficavam preocupados por que o lixeiro não passou, por que a luz não tem, por que hoje não tem comida. Essas preocupações, o imposto está caro. Eles estavam assim. Depois que eles atravessaram o portal, que foi o Mar Vermelho, é deserto, resolva-se. Não tenho mais o que fazer. Agora é problema de vocês. Agora é crescimento seu. Não é mais... não vou mais cuidar. Você se cuida. Você agora sabe o que está fazendo. É como aconteceu nos Estados Unidos. Quando quebrou esses prédios,
Eles quebraram uma série de circunstâncias, até banco. Foi terrível, mas precisou. E o universo não brinca, fala sério. O universo, principalmente com o número 11. Então, você, meu irmão, minha irmã, que sempre acessa esse portal através dos relógios digitais, já saiba que, da próxima vez, eleve os pensamentos aos planos superiores, se conectem aos arcanjos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Metatron, que é um indicador de que você está realmente atravessando, ou já atravessou, ou faz parte de um desses portais. Samuca, muito obrigado. Obrigado vocês por ouvirem. Adorei essa conversa. Eu até fico até envaidecido, mas não vai chorar. Não. Eu posso dar risada, mas é ótimo. É muito legal poder passar isso. É muito importante. Não é nem é muito importante todo mundo saber. Precisava ser difundido demais, não por questões comerciais, não, por questões de conhecimento e sabedoria. Para com essas coisas de fazer até guerra, é um absurdo, é uma maluquice fora de propósito. Quando chegar, quando chegar os imigrantes e os foragidos do Oriente que estão indo para a Europa, e a Europa fala, não posso mais receber, é muita gente e tudo, mas quem que vendeu arma para eles? Eles estavam brigando de estilingue. Vocês foram lá e mostraram avião, bomba, incendiária, quer dizer, entre os soldados, eles se mataram, mas quem estava no meio ficou até sem comer. Tem que fugir mesmo, não tem outro jeito. Agora, é só raciocinar sobre isso que não vale a pena. Não é negócio. É melhor parar de falar o amor é o caminho, é o único caminho. Né? Não tem outro, hein? Tudo... Não é esse amor de novela, não. É o amor incondicional. É uma coisa que transcende. Até a gente chegar ali, vai demorar. Vai demorar. E, da minha parte, eu só tenho a agradecer, porque fazer isso que nós fizemos aqui, e aí eu vou até segurar a mão do Samuel, fazer isso, infelizmente, é uma coisa muito difícil no meio esotérico hoje. Reunir duas gerações de esoteristas conversando em harmonia, porque hoje, infelizmente, os mais antigos atacam os mais novos. Você não sabe nada. Os mais novos desconsideram a sabedoria e o conhecimento dos mais antigos. E isso foge do que Fibonacci dizia, que para a gente construir o futuro tem que pegar o presente e somar exatamente com o passado, para juntos a gente criar um futuro. Então nessa energia de união, somando o presente e o passado, visando o futuro, é que eu encerro o nosso programa de hoje do Momento Quântico. Muito obrigado. Samuel, muito obrigado. Até a muito próxima obrigado. semana. Namastê. Gratidão. Mani Padme Hum